Olá, consciência. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui bem acompanhado da Débora Sachs, do Instituto Monroe, no Rio de Janeiro, no Brasil. E vou fazer uma pequena abertura, dar uma ideia rápida do que se trata isso. E a gente resolveu conversar porque a Débora é uma pessoa extremamente experiente, né? Ela nasceu fazendo viagens fora do corpo, experiências fora do corpo, viagem astral, como quer que você chame, e ela tem um contato muito direto com esse lado maior da realidade desde a infância, e ela acabou indo trabalhar, indo desenvolver isso além no Instituto Monroe, aprender a metodologia deles e trouxe isso para o Brasil, e há muitos anos ela representa o Instituto Monroe e dá treinamentos, né, para você ter a possibilidade de fazer isto que alguns chamam de propriedade parapsicológica ou alguma coisa extraordinária, mas que, na verdade, para quem faz e conhece, sabe que é uma propriedade natural da consciência, né? Ela é extraordinária no sentido de que não é todo mundo que se desenvolveu ou nasceu fazendo isso, mas não quer dizer que isso seja algo que só algumas pessoas possam fazer. Então, a Débora e o Instituto Monroe, né, tem áudios binaurais, M-Sync lá, que dão suporte para esse processo, e tem vários treinamentos, ela vai falar um pouco mais disso aí ao longo do nosso bate-papo, e um dos motivos pelos quais a gente resolveu conversar hoje foi para aprofundar um pouco mais a relação entre a consciência e a realidade e a conexão com todas essas propriedades da consciência que a gente acabou conversando de forma muito superficial num programa recente que eu estive com o Tom no canal Paranormal Experience, e a gente, claro, dentro de um programa daquele, fazendo tradução e tudo mais, não há espaço para você se aprofundar muito no tempo disponível lá em um programa apenas. A ideia nossa foi de forma mais descontraída, aproveitando, né, esse ponto de vista, vamos dizer, do lado mais esquerdo do cérebro, mais racional, das explicações mais científicas do Tom e que eu mesmo divulgo por aqui, e juntando com a experiência mais direta e mais intuitiva da própria Débora, que já vive com isso tudo, né, desde longa data, e dá treinamentos a respeito disso. Então, nós achamos que seria um bom bate-papo para aprofundar estas questões relativas à consciência e ao mecanismo de funcionamento da realidade. Então, encerro a minha abertura por aqui, vou passar a bola para a Débora Sachs para ela falar um pouquinho aí, para a gente começar esse bate-bola. Vai lá, Débora. É isso aí. Boa tarde, gente. Boa tarde. É uma delícia estar aqui de volta com o Mário. O Mário, ele ativa o meu lado esquerdo do cérebro. Apesar de, nos trabalhos que eu fiz em termos da deusa interior, né, do Roger Wilger, né, eu sei a Atena nasceu da dor de cabeça do pai. O pai tinha Zeus, uma dor de cabeça louca, cortaram o topo da cabeça, nasceu Atena. E na hora que nós fomos fazer todos os trabalhos, eu descobri que eu era a deusa Atena, eu tinha como meu lado interior, mais interno, a Atena, né? Quer dizer, tenho esse meu lado esquerdo bem desenvolvido, porém o direito é extravagante mesmo. Eu só depois de mais na idade adulta que eu percebi que eu não era muito igual às outras pessoas. Eu olhava em volta e falei, parece que as pessoas me estranham um pouco, né? Alguma coisa assim desse jeito. Mas eu acho legal, porque o Mário Jorge, comigo, a gente une os dois lados do cérebro direitinho. Então, quando eu fico prestando atenção no que ele está explicando sobre a consciência, eu falei, nossa, que espetáculo de explicação. Eu fico sempre assim, muito assim, empolgada, né? E ele fica assim, muito admirado quando ouve a minha familiaridade com o lado direito do cérebro, lidando com qualquer plano desse lado direito do cérebro, com os exercícios, com as experiências do Instituto Monroe, que eu já frequento há 30 anos, né? Então, o Instituto Monroe, eu fui convidada a ir para lá pela Laurie Monroe, a filha do Robert Monroe.
E eu fiz o meu primeiro curso lá em 1995. Fui para lá em 95 para fazer o primeiro curso. Ela me convidou imediatamente, você tem que fazer o treinamento para ser trainer no Brasil. Ela já tinha vindo ao Brasil 5 vezes, ela adorava o Brasil. Ela falava, se um dia eu puder, eu vou criar uma filial no Brasil. Mas ela faleceu antes, não deu para fazer isso. Olha, quase, foi por pouco, mas eu vou tentar ajudar o plano dela por aqui. Mas ela, e daí depois eu comecei a fazer a minha formação, os cursos, os treinamentos, para ter os credenciamentos todos para fazer os cursos, né? Que a gente faz diversos credenciamentos, não é um só, um para curso básico, depois fazemos um para fazer alguns cursos avançados, todos workshops de 2 dias, né? E depois fazemos um para cada programa residencial de uma semana, a gente faz um treinamento diferente. Então, a gente está sempre treinada, muito treinada, toda semana em reunião com o Instituto. Quer dizer, eu estou muito grudada com o Instituto Monroe, sei tudo que acontece lá, adoro de montão o Instituto Monroe. É como se fosse o lugar que eu devia morar e não sair. Era como se fosse assim, entende? Mais ou menos isso. Vamos lá, Mário, vamos lá, vamos lá. Eu posso fazer uma primeira pergunta para você? Claro, por favor. A primeira pergunta o que veio primeiro, entende? Em termos de o primeiro, o que é consciência? E ela antecedeu a alguma coisa no ser humano? Como foi essa antecedência ou não antecedência de uma coisa para outra? Você tem alguma ideia disso, ô Mário? Ok, perfeitamente, Débora. A pergunta é muito boa porque põe a bola para rolar do começo, né? Coisa que a É, gente não teve chance de fazer em outras situações. é, O que o Tom descobriu sobre o funcionamento da consciência, né, mostra a direção que isso veio. Mas, então, respondendo assim, de forma mais sumária possível, primeiro, o que é consciência, e depois a gente vai para de onde as coisas vieram, o Tom tem eu gosto porque tem umas definições muito sumárias. Às vezes ele fala bastante para explicar e ajudar as pessoas a entender, mas ele tem algumas coisas muito simples. Então, assim, a definição mais simples de consciência para ele é percepção que faz escolhas, tá? Porque eles usam em inglês awareness, né? Que é um misto entre consciência e percepção. É algo que está percebendo em volta o seu ambiente, a si mesmo, e que neste ambiente percebe que tem opções a fazer. E aí faz essas escolhas, tem esse potencial de fazer escolhas. Porque se não tivesse potencial de fazer escolhas, é uma observação apenas e não geraria nem crescimento, nem nada demais. Então, consciência é percepção que faz escolhas. E eu adicionaria, observa o desenrolar do processo que acontece com essas escolhas e pode aprender delas, ou pode desperdiçar, porque ela também tem essa escolha, ela tem todas as escolhas. Ela pode aproveitar com as lições que surgem das escolhas feitas, ou não. Então, é uma escolha também. Então, percepção é percepção que faz escolha. Então, essa é a definição mais simples dele. E para a gente perceber, porque a gente parte da consciência, e todo mundo quer falar, consciência, não sei o que é. Tudo bem, mas dá para a gente conversar a respeito um pouco e facilitar o entendimento. Consciência, ela faz, na minha percepção, na minha forma de entender, 3 coisas. Né? Ela percebe os pensamentos, que pode ter ou não ter, percebe os sentimentos, que pode ter ou não ter, e percebe os 5 sentidos que recebe através da informação do avatar, do corpo. Então, a gente tem visão, audição, olfato, tato. Os 5 sentidos, a gente tem essa informação através da percepção que a consciência tem pelo avatar, os sentimentos que isso gera junto com os pensamentos e o mix de tudo isso. Então, o que a consciência percebe nela mesma é esse mix de coisas. Então, ela é aquilo que observa, né? É o que está observando e é aonde tudo isso está acontecendo, porque tudo acontece no interno. Né? A gente, por exemplo, para dar um exemplo, se eu recebo um sinal de luz vindo de fora, ele vai bater no fundo do olho, se transformar num sinal elétrico e ir para dentro do cérebro, e lá dentro é que esse sinal analógico vai virar uma imagem. Da mesma forma, o ouvido vai virar um som, mas o cérebro reconstrói tudo internamente. Para quem for muito materialista, achar que é apenas um cérebro, tudo ocorre internamente, porque você não vê nada diretamente.
O olho não é um furinho, né, na frente do cérebro. Ele é um sistema de trabalho conjunto com o cérebro. Porém, no final das contas, nós não somos o cérebro, não somos o corpo, não somos o avatar, não somos matéria, né? Nós somos muito mais do que isso, como diria o Robert Monroe. Então, o que nós somos é a consciência, é o palco aonde tudo isso acontece, ok? Isso resolve a primeira parte. E a segunda parte, que surgiu primeiro o ovo ou a galinha, né? A consciência existia, então parte de dois pressupostos, que essa mesma consciência que a gente experimenta é um pedaço da consciência maior, da consciência fonte, ou do sistema maior de consciência, e que esse sistema existia, mas inicialmente era um vazio com o potencial de vir a criar e conter tudo, ok? E aí esse sistema descobre que pode diferenciar partes de si como informação, 0 e 1, yin e yang, positivo e negativo, né? É um sistema binário. E a partir da combinação e mistura desses números e atribuição de significados, é um sistema de informação, ele lida primariamente com zeros e uns. Depois, as combinações podem ser atribuídas sentidos, como, por exemplo, palavras, que podem formar frases, e as coisas vão evoluindo, geram pensamentos, né? E a partir disso também pode gerar qualquer coisa, porque a gente sabe que a informação digital pode gerar imagem, gerar som, gerar tato, gerar olfato. Então, tudo que a consciência cria, ela vai criando a partir disso. Inicialmente, ela era um bloco só único e começou a trabalhar com essa informação, evoluir, expandir, tá? E chegou num ponto da expansão que ela percebeu que seria vantajoso ter interação com algo, e porque então ela estava só lá pensando na cabeça dela mesma, formas de dizer. E aí ela individuou partes dessa consciência maior, como se pusesse, vamos dizer, é uma célula, vamos dizer que o oceano está cheio de organelas lá dentro. Aí você põe uma membrana e cria a primeira célula, e ela percebe que ela existe sozinha dentro do oceano, né? Então, estamos aqui fazendo umas analogias. A consciência, ela criou uma determinada restrição para que uma parte dela pudesse se perceber e passar a ter uma percepção da própria existência dentro da consciência maior. E ela criou várias dessas, e aí começou uma interação com a fonte e de uma consciência com a outra, e isso gerou um outro boom de evolução, até um ponto que chegou-se ao limite do que se podia fazer nesse universo mental, né, que o Tom costuma equivaler, como se fosse um WhatsApp, um grupo de WhatsApp de bate-papo, onde ninguém se conhece, está todo mundo lá dentro falando coisa, um recebe, ouve, manda, mas ninguém sabe quem é quem e não tem grandes consequências. Então, o que deu para evoluir desse jeito, evoluiu, e a partir desse ponto, em algum momento, nós estamos fazendo zilhões de anos em 2, 3 minutos, né? Chegou num ponto onde se buscou a criação de uma realidade com regras mais firmes, né, mais coerentes, com causa e efeito, como ocorre aqui, e essa consciência fundamental, ela fez várias experiências mentais, várias simulações, começando com condições iniciais e dando um enter fictício, né, e gerando um Big Bang simulado, tá? Criando universos. E ela criou zilhões deles até que um deu certo. E criou estrelas e planetas onde podia haver vida e onde apareceram avatares, ok? Depois que ela descobriu a fórmula, né, para criar e dar certo um ambiente onde os avatares pudessem existir, para que a consciência pudesse pilotá-los, experimentá-los, ela criou vários, ela criou um multiverso, foi mudando um pouquinho aqui, mudando um pouquinho ali, e criou um multiverso de realidades possíveis para que as consciências individuadas pudessem experimentar nele e evoluir neles de uma forma mais acelerada, porque eram universos coerentes, com regras do jogo bem claras. Então, se eu enfio o dedo na tomada, levo o choque. Se eu acendo um fósforo e ponho embaixo da minha mão, eu me queimo. Então, aqui, se eu ofendo alguém, sou agressivo com alguém, provavelmente aquela pessoa vai ser agressiva de volta comigo, né? Ela tem a opção de não ser, mas ela pode simplesmente reagir. Então, é um ambiente onde as regras são relativamente claras, você vê as coisas acontecendo e você vive uma interação com outras consciências pilotando avatares. Os avatares biológicos aqui se desenvolveram até o ponto de ficar disponíveis para as consciências, e essas consciências individuadas
passaram a se plugar, a se logar nesses avatares e ter este tipo de experiência. Então, hoje aqui estou eu, né, a minha consciência, o ser que eu sou, através deste avatar Mário Jorge, através deste equipamento de computador, conversando com a Débora Sachs do outro lado, através do equipamento de computador dela e através do avatar dela com a consciência dela. No final do dia, é consciência com consciência, mas sob as regras do jogo. Então, esse foi o ritmo da evolução. Isso aí são zilhões de anos, obviamente, só do Big Bang para cá tem uma infinidade, mas muito provavelmente vários de nós já existiam, não necessariamente nem obrigatoriamente todos, mas a maioria de nós talvez já existisse antes da existência deste cenário aqui, deste cenário de realidade virtual. E a partir do momento em que esse cenário de realidade virtual passou a existir, e vamos dizer, talvez lá desde as cavernas, sei lá, a gente começou a se plugar em avatares e ter pacotes de experiência temporários, porque é da vida, da duração da vida do avatar, aonde a gente aprende a interagir com os outros. O objetivo maior desse aprendizado, dessa interação, é sair da zona de medo e de caos e ir na direção da ordem, do amor e do cuidado, o amor verdadeiro, que é aquele que se preocupa com tudo, com todos, com o outro, e que não se põe na frente de tudo, que esse é o egoísmo. Então, a gente vem do egoísmo, do caos, da confusão, e quanto mais a gente se descarta dessas coisas que a gente pode chamar de talvez ruins, né, ou prejudiciais, mas que fazem parte do aprendizado, são partes de nós, a gente caminha na direção de ser criaturas mais amorosas, mais evoluídas, mais luminosas, né? Então, assim, isso resume o que é a consciência, o que somos e o que é essa consciência fundamental e como que ela evoluiu até chegar a gerar um ambiente deste interativo, aonde nós participamos nessa interação, possivelmente com várias vidas seguidas. A gente tem essa possibilidade porque a gente não evolui da noite para o dia. A consciência partiu do zero e está evoluindo. É essa imensidão que cria um multiverso hoje, né? Mas cada um de nós também está evoluindo e contribuindo, porque toda evolução que eu logro, que você logra, ela se soma à evolução da fonte, nem tem como, porque nós somos uma parte do oceano dentro dele, nós somos um copo de água dentro do oceano, ou uma gota, ou como queira, né? Então, tudo que a gente aprende, a consciência automaticamente ela soma também, ok? Então, é uma estratégia da fonte crescer por si só e pela sistemática dela e crescer através da interação das suas partes, que somos nós, que crescemos também. Então, é uma fonte amorosa, ela não tem nenhum objetivo prejudicial, ela tem a maior boa vontade que a gente cresça, e isso fornece todo o suporte, inclusive este ambiente, para que a gente cresça. E eu costumo dizer, só para encerrar, senão eu não acabo mais, obviamente, mas só para encerrar, que as pessoas ficam perguntando, poxa, mas como é que é uma fonte benigna se tem tanta maldade no mundo? Veja, observa, separa e olha. Tudo que você olhar, o sol, o céu, as estrelas, a atmosfera, o oceano, o ambiente, o verde, tudo que está criado aqui no cenário é criado pela fonte. E aí ela nos permite entrar no cenário e fazer escolhas. E nós vamos fazendo escolhas, e as nossas escolhas é que geram as situações. Então, tudo que você provavelmente falar, isso é ruim aqui, tudo que é ruim tem origem nas escolhas que nós, individual ou coletivamente, consciências individuadas, fazemos através dos nossos avatares. Chegamos aqui fazendo escolhas. E toda a maldade do mundo, ela, em geral, é responsabilidade nossa, assim como muito da bondade também. Mas o mundo em si é neutro, o universo é neutro, ele é só lindo. Né? Experimenta olhar a galáxia de noite num lugar sem lâmpadas à sua volta para ver a magnificência de ver um céu estrelado e a galáxia ao fundo. É uma coisa do outro mundo. Então, assim, não existe nada no microscópico ao macroscópico que não seja lindo no cenário. A fonte criou um cenário fantástico. As porcarias que a gente encontrar aqui, fomos nós mesmos que criamos. Inadvertidamente, às vezes. Né? Às Bom, vezes, inadvertidamente. Eu vou acrescentar mais alguma coisa. Por favor. Existe como se fossem alguns statements, algumas coisas que a gente fala no Instituto Monroe que seriam como
afirmações, entende? Toda vez que a gente começa Uhum. um exercício, e numa dessas, eu vou até ler para você, porque ela é muito bonita. Diga a sua mente e as áreas mais distantes da sua percepção. Eu abro esse canal de comunicação apenas para aqueles cujo conhecimento, sabedoria, experiência e desenvolvimento sejam iguais ou maiores que a minha própria. Eu limito tal contato a comunicações apenas para objetivos construtivos e rejeito qualquer outro. Eu abro tais canais somente quando eu assim desejar, conscientemente. A qualquer outra hora, esses canais permanecerão fechados. Por que, que o Instituto deixou isso colocado e a gente trabalha essa afirmação em cursos avançados, de uma maneira geral? Por quê? Porque a gente é capaz de perceber inconscientemente muito mais do que a nossa consciência nos permite trazer a nível de, nossa, isso está acontecendo, isso está havendo. Por exemplo, você pode fazer uma comunicação com alguém em coisas que você não está vendo, numa visão à distância ou numa visão remota, que o Instituto ensina a fazer. Você pode trabalhar a telepatia, que tantos cientistas trabalham e que você não está com a pessoa do teu lado, a pessoa não está te ouvindo, tampouco te vendo, não tem um telefone celular, nada que a gente achava que não existia antigamente, mas tem fio, a gente falava assim, né? Estamos com o celular aí, com conexão agora com satélite e tudo mais, né? Entende? De uma outra forma, né? Numa outra maneira de conversar. E mais, você passa pela rua, não é todo mundo que você vê alguns, só alguns, você não vê todos, você não vê todos. E nós chegamos naquela historinha de Colombo, que quando parou, não, Colombo não, foi o Darwin, que quando parou o barco dele na Patagônia, desceu com barquinhos até a praia, os índios começaram a ver ele chegando com os marinheiros em canoas. E eles olharam, como vocês atravessaram esse mar todo e chegaram aqui com canoas? Ele falou, não, nós viemos naquela caravela que está ali parada mais adiante. Eles não viam as caravelas. As eram maiores aquelas de Darwin, eram maiores aquelas caravelas, entende? Mas os índios não viam. Então ele teve que trabalhar o pajé dos índios ali. Então o pajé foi trabalhando, um mês depois o pajé conseguiu ver a caravela, daí ele trabalhou a tribo, depois de não sei quanto tempo, a tribo viu aqueles navios lá adiante. Por quê? Porque você não vê o que você não conhece. Entende? É tão interessante, você não percebe o que você não conhece. Quando você chega nesse nível em que você percebe que você consegue educar a consciência também de uma outra forma, a perceber aquilo que ela não percebe, que ela nem imaginava que existia ali por perto dela, você percebe que a consciência é capaz de muito mais, que nós não temos nem noção do que seja. E o Instituto, nos cursos que faz, ensina você a fazer isso. Como perceber aquilo que você atualmente não estava percebendo. Consciência do teu campo energético que você nem sabia que tinha à sua volta. Como sair do seu corpo energético, e com o seu corpo energético, o teu corpo físico está parado, deitado, o teu corpo energético atravessa uma parede, atravessa um teto, atravessa um assoalho, atravessa um vidro, mergulha no profundo de um oceano, o teu corpo energético. Sim, como isso acontece? Como você define esse campo energético? O Instituto Monroe também vai te ensinar. Quer dizer, vai em outros conceitos que eu que saía do corpo desde que nasci, com o meu corpo astral, essa expressão sair do corpo é muito interessante, mas eu, com a minha percepção astral, eu percebia outras coisas e saía, me locomovia, sem que ninguém percebesse que eu estava me locomovendo, que o meu corpo físico estava ali quietinho, deitado, parado e tudo mais. Então, percebe que tem muito mais coisa que a gente não tem nem noção que existe, entende? Que a gente aprende lá no Instituto Monroe. Mas depois aprende, a gente faz viagens astrais, vai conhecer um pouco mais de astronomia, vai ver fenômenos astrológicos. Não estou falando astronômicos, não estou falando de coisa assim simples, a estrela daqui, a nossa estrela, os nossos planetas, não. Aqueles fenômenos de explosão de não sei o quê, daqueles negócios, aqueles raios gama e daquelas coisas todas, você consegue ir em um corpo astral perto de tudo isso, assistir tudo isso, visitar outros planetas, entende? Não
corpo físico, fazer uma viagem dessa. E, ao mesmo tempo, chegar, que até foi uma coisa que eu achei interessante, Mário, que você colocou recentemente num daqueles quadros que você coloca, daqueles filmetes que você joga, né, no Instagram, que eu adoro aquilo lá, e que você jogou um dia, que perguntaram, e isso é verdade ao Robert Monroe, né? Como você, com tudo isso que você fala, que sabe e tudo mais, o teto do teu quarto te limitou na tua primeira experiência, né? Quando você saiu do corpo. E ele falou que limita são as crenças. Então, olha, cara, o que a gente tem que trabalhar para poder sair do território dessas crenças, para poder aumentar o nosso campo de percepção. Ou seja, me dá a sensação que o que a gente percebe é quase nada. É essa É, sensação que às vezes me dá. De eu, tanto, eu, quando a gente trabalha com os alunos falam para mim assim: Débora do céu, olha aí que eu tive em tal lugar, olha que eu vi tal coisa, olha que eu encontrei com isso, falei com aquilo, descobri que existem reinos que eu nunca soube que existiam, eu existi que o cristal cresce, e o cristal cresce, eu descobri em outras pesquisas que agora estão sendo feitas, que o cristal tem outras formas além da forma sólida, ele tem as mesmas formas da água, ele existe cristal em forma líquida, gasosa, sólida, e outras que a água tem, que eu nem sabia que tinha também. Quer dizer, e você fala, mas como assim? E daí eles vêm e falam, há muitas coisas sendo feitas, copiadas com engenharia reversa, e que a gente percebe que a maneira de construir é com formas diferentes de cristal. Então, veja, e aí, como é que fica, Mário Sérgio? Como é que fica, Mário Jorge? fica que você tocou numa palavra-chave, que deveria ser chave, essa compreensão para todo mundo, e uma delas é o seu exemplo, né? Pegou lá os índios lá atrás, eles estão acostumados a ver as coisas, a ver o mundo do jeito que eles estão acostumados, que eles aprenderam durante centenas e milhares de anos, e não cabia caravela no mundo deles. E aí é uma crença, ele nem sabe o que é, nem imagina, nem calcula, o mundo, para ele, é aquilo que ele via: o horizonte, a água e algumas coisas flutuando nela, É, eventualmente ele nadando lá, não sei que capacidade de fazer de nadar isso tudo. algum tipo de barquinho ele eventualmente tinha, mas absolutamente nenhuma de fazer uma caravela, e ele não enxerga, como você disse, aquilo que está fora do nosso mundo pode meio que passar na frente da nossa cara e a gente às vezes não enxerga. Então, se você não se desenvolve para ficar aberto para possibilidades de ver coisas que você, mesmo não entendendo, considera que possa existir, essas coisas automaticamente são excluídas pelos seus programas internos da sua visão, né, da sua percepção. Então, essa questão de se abrir, de compreender que a realidade é maior e que ela tem outras possibilidades, ela vai te abrindo portas. Então, o Tom, no livro, ele até chama armadilhas de crença. Tem um capítulo que é armadilha de crença, porque você fica preso dentro daquela armadilha. E você mesmo que criou para si mesmo, porque você se agarrou com aquelas coisas que você já conhece, acha que aquilo é a totalidade da realidade, né? Aceitou de algum lugar ou de alguma coisa em geral para aplacar algum medo, ajudou a formar o teu ego, e ele vai jogando fora tudo aquilo que ele não cabe na compreensão dele. O ego não é uma coisa aberta, né? Essa mente egóica, ela não é aberta para possibilidades. E é isso que acaba bloqueando. E essa vastidão, né, das coisas, e até me fez uma vez refletir sobre o fato de que, às vezes, a situação da gente, por que eu não posso viajar e vir para outros universos e não sei o quê? Olha, cuidado com o que desejas, né? Porque poderás conseguir. Uma vez eu nessa ansiedade de buscar e de procurar, eu tive uma viagem, né? Onde eu mergulhei eu começou a passar coisas que pareciam telas, mas pela quantidade, pela enormidade, pareciam folhas de árvores no meio de uma floresta. E eu comecei como se eu estivesse voando ali, flutuando, eu não tinha corpo, nada, mas eu ia passando e aquelas janelas passavam, né? E aí eu meio que fui percebendo que cada janelinha que parecia uma folha naquela multidão de folha que passava, era como se fosse uma janela para uma realidade, um universo, uma situação diferente. E aquilo passava, e aquilo, tipo assim, aí se deu ao luxo da experiência acelerar, e aquilo passava assim de uma forma assoberbadora,
e eu fui ficando assim cansado daquilo, enjoado de alguma forma, porque assim, você quando está experimentando essas coisas, você não tem o mesmo sentimento e sensações que você tem no corpo, mas era alguma coisa assim assoberbante, para É, descrever de alguma forma. E aí quando eu falo, nossa, tá demais, né? Aí a coisa começou a desacelerar, desacelerar, e foi diminuindo, diminuindo. Eu fui me dirigindo a uma janela específica, aquela folha, aquela janela virtual foi crescendo, né? E aí eu percebi que tinha um jardim lá fora, que era exatamente o jardim do lado de fora do qual eu estava tendo aquela prática de meditação profunda, onde aquilo aconteceu, e era aquilo lá. E quando eu reconheci, falei assim: minha nossa, é o lado de fora aqui. Puxa vida, que bom que é, eu estou em casa de novo. é De isso tão daí, feliz que eu fiquei de porque com a tranquilidade, né? Mesmo com o ruído do trânsito lá fora, tudo, isso aqui, comparado com a multitude do que pode ser sensorialmente absorvido pela consciência que você é tão grande que é assoberbante às vezes. Então, assim, é, a gente não tem esse tamanho para experimentar isso tudo de uma vez só, ao mesmo tempo. É muito complexo e assim, é, mas a gente vai se desenvolvendo. Mas é muito vai bom que ser, a gente é. esteja aqui numa realidade mais controladinha, que facilita essa busca nossa por crescimento. É, mais controladinha para o nosso desenvolvimento cerebral, da quantidade de DNA ativado que nós estamos no momento. Porque esse DNA está sendo mais ativado, está acordando mais outras áreas aí, e daqui a pouco nós vamos assim falar, não vamos nem lembrar, parecia que a terceira dimensão fosse. Ah, foi um sonho aquilo. Deve ter sido, ah, que gozado. Tanta gente teve esse sonho, né? Pode ser que a gente até perca a noção de que a gente já tenha vivido nessa terceira dimensão, porque nós estamos nos caminhando para a quinta dimensão, que é uma coisa muito diferente. Nós estamos entrando. Mas veja, quando a gente começa a expandir essa percepção a nível mais consciente, fala, ok, ok, eu posso expandir, ok. O Instituto entra num espaço consciencial que ele chama de Focus 12, corpo relaxado, mente alerta, percepção expandida. Então, quando entra nesse espaço de percepção expandida, você pode fazer exercícios para saber quem você já foi antes de entrar nesse corpo físico atual que você está. Entende? Qual foi o teu propósito para entrar neste corpo físico atual? Sabe? Qual é a melhor coisa que você pode fazer para servir a esse propósito? Ou mesmo, qual é a melhor mensagem que o universo tem para você nesse momento em que você está abrindo essa consciência e colocando esse conhecimento um pouco mais ampliado à sua volta? O que você pode fazer com isso tudo e melhorar digamos, o teu desenvolvimento, a tua capacidade de crescer, a tua capacidade sabe, de ir adiante. O que eu preciso mais, além de perceber que o DNA está agindo, está acontecendo alguma coisa em relação ao meu DNA, está acontecendo alguma coisa em relação à minha pineal. A pineal foi diminuída com o tempo, nós éramos mais longevos, pelo que a gente percebe, em especial em terapia de vida passada, a gente vê muito isso. Eu acho que muitas vezes historiadores deviam buscar alguns terapeutas de vida passada para saber um pouco mais sobre a vida que eles já tiveram, ou a experiência, nem necessariamente aqui na Terra, mas a experiência que eles já tiveram em outros avatares, né? Em outras roupas físicas, alguma coisa assim, né? E saber o que existe, o que não existe, o que eu penso que não existe, mas existe, o que nem sonho que já existe, mas você fala, um dia vai ter, já está tendo faz tempo, então, como a realidade de uma coisa que está saindo agora, está sendo anunciada já nos Estados Unidos, que são as medbeds, né, as camas médicas que curam tudo, tudo, e que num futuro próximo vai estar aqui no Brasil também, entende? Já está começando, eles dizem que vão começar esse funcionamento agora em março, quer dizer, o mês que vem, as tais das medbeds, em que eles já testaram uma vontade, só que essas medbeds não foram criadas hoje. Elas já existem mais ou menos desde os anos 40, 50, só que nós não tínhamos acesso a esse conhecimento. Entende? Então, você fala do que nós estamos falando aqui agora, entende? E é uma novidade científica, é uma coisa científica, que muitos militares, quando voltavam de guerra, podiam passar por algum tratamento numa situação dessa, entende?
E existe também terapia plasmática, que já existe interior de São Paulo, tem interior de Goiás, tem, que são máquinas de terapia através do plasma, que curam uma opção de coisas, inclusive neuroses, psicoses, traumas de guerra, traumas de tortura, entende? Eu conversei uma vez com uma pessoa de Boston, foi fazer uma palestra lá no Instituto Monroe, e ela contando para a gente como esses trabalhos estão sendo feitos em Focus 22. Como assim, Focus Consciencial 22? É um foco consciencial que a gente pode trabalhar, e eles estão fazendo essa experiência no momento lá em Boston, e eles apresentaram isso para a gente num seminário da divisão profissional do Instituto Monroe, do qual eu pertenço. Crianças que passaram por traumas muito, muito intensos e que elas conseguem ser tratadas somente através de relaxa, dorme, atinge o Focus 22, que é corpo relaxado, mente alerta, percepção expandida, ausência de tempo e espaço, e a pessoa não tem o domínio da consciência. Ela está impactada por trauma, por tortura, por sei lá o que ela já passou na vida, assim como os prisioneiros de guerra já passaram também, né? Mas eles, assim como as pessoas drogadas, não têm esse tipo vamos supor, não sabem, ninguém sabe como tratar direito. Nesse lugar lá em Boston, eles estão trabalhando em pesquisa, por enquanto, não lançaram isso ainda a nível assim geral, mas estão trabalhando em pesquisa, mostrando que você pode sim conversar com, sei lá, a outra parte da pessoa, que não o corpo físico, nós temos outros corpos sutis, né? Conversar com o outro, pode ser o corpo astral, entende? E fazer o tratamento, a terapia, entre aspas, em corpo astral. Conversar com a pessoa que está em coma, a pessoa ouve, ela tem o ouvido que ouve ainda, ela não está reagindo a nada, mas ela ouve, ela está ouvindo, o último sentido que a gente perde, a audição, ela ouve. Fazer uma terapia em que a pessoa consegue ser trabalhada, e a família consegue ser trabalhada, a pessoa ser trabalhada, com a presença de um terapeuta que trabalha nesse nível de Focus 22, entende que o Instituto chama esse daí, que as pessoas não têm domínio da própria consciência. Você consegue fazer uma terapia, alguma coisa, quando nenhuma outra consegue atuar com pessoas assim, ou com doenças que não têm cura, ou com o limiar da morte, qualquer coisa, o Instituto consegue trabalhar com isso, com essas pessoas que estão fazendo essas pesquisas lá em Boston, lá na Califórnia e tudo mais. E veja que estão fazendo pesquisas, quer dizer, não vai demorar muito, Mário, que isso já esteja lançado por aí, entende? Não vai demorar muito, porque as pesquisas estão em andamento. Veja, existe uma perspectiva mais ampla, geral disso, que é a questão de que nós somos consciência, nós não somos o avatar. A gente manifesta um avatar aqui, né? Se conecta vamos dizer, um bebê, né? Em qualquer idade que socorra, não importa o caso, né? Não estamos dizendo que parte da gravidez será que socorre, mas você se conecta e manifesta através de um pequeno avatar que vai virar um ser adulto normal, mas o que você é consciência, né? E tudo, né? Coisas que a gente aprende através da vida e também está explicado pelas ideias do Tom, é que absolutamente tudo que ocorre aqui é aprendizado, né? Inclusive doenças, né? Existem livros, que tem um livro aí que se chama acho que a doença como caminho, A ou doença alguma como coisa caminho, assim, se eu não me engano, né? Que assim, a gente precisa lembrar também o seguinte, claro que a gente busca a cura, busca estar bem, né? Mas às vezes, às vezes não, né? Em geral, os nossos temas, as nossas crenças, as nossas dificuldades é que acabam gerando, vindo do não físico para o físico, né? Do mental para cá, né? Da consciência para o que parece material, a gente acaba gerando essas doenças através de todos os vícios, das más formas de viver, né? Das coisas, e às vezes das coisas que a gente precisa, né? Eu hoje não tenho nenhuma dúvida, quando minha esposa faleceu lá atrás de câncer, principalmente quando ela ficou doente, que foi o principal tema, quando eu tive parte do meu despertar, eu não tenho dúvida de que aquilo foi um aprendizado gigantesco para mim e como potencial para toda a família. Eu não sei o que os outros lograram aproveitar, né?
mas eu sei o tanto que eu aproveitei e o tanto que saber que aquilo tinha ensinamento contido me ajudou a superar a situação. Então, tem essa parte também. É claro que você, entendendo mais, crescendo como consciência, percebendo isso, menos você precisa de algo tão radical como uma doença, e a cura é uma possibilidade. Então, o Tom explica que você pode como é que você manipula a realidade futura e por que você pode? Né? Então, isso é uma propriedade, vamos dizer, paranormal, normal da consciência. Né? Isso que a gente chama de paranormal. Por quê? Nós vivemos numa realidade onde, a cada momento, vamos começar daqui para frente, eu tenho N alternativas. Não são infinitas, mas são várias. Por exemplo, eu posso levantar, sentar, interromper a live, abrir a porta, ir na cozinha, né? Ir no banheiro. Eu tenho N possibilidades aqui, não são importantes, mas só para descrever. Né? Eu posso me casar, me separar, ter filhos, escolher uma profissão, escolher um emprego, sair dele, né? Escolher uma zona onde vou morar, um apartamento, um local, e ter um vizinho ou ter outro, me mudar. Então, assim, a vida é feita de escolhas, e a cada escolha, a cada momento que eu estou, eu tenho uma infinidade de escolhas para frente. No momento seguinte, né? No delta T seguinte. E aí, naquele delta T, tem outras, e tem outras, e aquilo vai se espalhando como os ramos de uma árvore infinita para frente, por dezenas, centenas e milhares de anos, com possibilidades. Minhas, dos meus descendentes, dos nossos descendentes, e do que for. A fonte, ela tem o poder de calcular para frente, com base no que nós somos agora, o que serão essas possibilidades e o que nós provavelmente vamos escolher com maior ou menor probabilidade. Mas ela não define isso para nós e está tudo lá, ok? Então, à medida que a gente faz a escolha, aí a gente dá o passinho para o passo seguinte. Isso ocorreu sempre assim, vamos supor. Vamos voltar lá no Big Bang. Né? Podia o Big Bang ter ido para um lado, ter ido para o outro. Né? E até chegar nas cavernas, até nós começarmos a fazer escolha e tudo bem. Então, tem toda a história de vida que nós vivemos e lembramos dela, tem todas as outras alternativas que nós não escolhemos e não vivemos, e tem todas as possibilidades futuras, tudo isso está num grande banco de dados. E é acessando e trabalhando com isso que eu vou gerando realidade. Então, como é que eu afeto a realidade futura? Eu pego algo que está lá na frente, por exemplo, uma doença, e com a minha intenção, usando qual for o método, qual for a metáfora, eu posso enxergar um raio laser iluminando um tumor que eu acho que eu tenho, ou sei lá o quê, e fazer aquilo desaparecer. O que eu estou fazendo na prática? Seja lá qual for o método de cura que eu esteja usando, existem muitos, né? A minha esposa trabalha com tuiná, com acupuntura, com barras de axis, ela mexe com uma série de coisas, com várias coisas que ela estuda e usa. Mas são todas metáforas. O que está valendo é a intenção que ela está aplicando por trás daquilo para que aconteça. E o que ela está fazendo com essa intenção? Ela está, se é uma cura, né, ela está baixando a probabilidade de que aquela doença resulte em algo grave. Ou se é alguma coisa que você está querendo fazer que você quer que aconteça, né, algo de positivo, você está aumentando a probabilidade. Então, a gente está, com a nossa intenção, aumentando ou diminuindo probabilidades futuras. E esse é o básico da coisa e pronto. Agora, qual é o método que eu vou escolher? Eu vou escolher uma acupuntura, que já forma aquela egrégora, aquela forma de pensar, aquela forma de atuar, usando a intenção para curar a pessoa disso e daquilo com aquele método, ok? Então, assim, eu vejo o seguinte, muito bom que, é claro que a medicina esteja evoluindo mecanicamente e ajuda também, mas, assim, os motivos para, eventualmente, as doenças aparecerem, a gente pode eliminá-los evoluindo, estando bem conosco mesmo, e a gente pode deixar de manifestar doenças e podemos chegar num ponto de lidar com a consciência que somos e, eventualmente, nós mesmos providenciarmos a cura ou buscar pessoas que são habilidosas nisso e que nos ajudem. Hoje em dia já existem vários métodos de cura, né? Que não são tecnológicos, que são chamados de medicina alternativa, mas que estão usando a intenção para alterar probabilidades futuras. Né? Então, é um pouco assim que eu vejo. Né? Então, assim, o futuro, se desenvolverem algo mecânico, legal. E se não desenvolverem, legal também, porque, na verdade, a consciência ela não fica doente, vamos dizer. Ela manifesta o que parece ser uma doença através do avatar, porque ela está identificada com o ego e o ego está causando transtornos
para aquela É, é, consciência, naquele avatar. é. Essa Medbed aí, pelo que eu pude entender, eu não sei direito tudo, mas pelo que eu pude entender, é alguma coisa conectada ao nosso DNA. Parece que ela lê o nosso DNA de como era para a gente ser, e de alguma coisa no meio do caminho saiu errado, mas essa Medbed, pelo que eu pude entender, lê o nosso DNA, faz um scan na gente, assim, né? Lê o nosso DNA e procura trazer a forma original como ele era, entende? Ou seja, com isso, anulando os traumas do percurso, mais ou menos isso, entende? Mas deixa eu Mas fazer uma ela não é de pergunta para agora, você. ela não é de Deixa, agora. deixa eu fazer uma pergunta para você, assim, porque eu acho que a gente não tá, não existe nada de errado, né? Como eu É, comentei antes, a gente está do jeito que está por conta das é, decisões que a gente fez. Não é que muito, alguém impôs alguma coisa de ruim para nós e que a gente precisa resolver, ok? é, O que acontece são desafios. A gente pode lidar bem com é, eles ou não, e a tá gente bom, causa um impacto que pode ser positivo ou negativo daquilo que a é, gente está fazendo. Agora, tudo que acontece aqui é natural, faz parte do ambiente e faz parte da oportunidade de lição a ser aprendida. E à é, medida que a gente vai aproveitando e crescendo, a gente vai saindo fora da necessidade de passar por determinadas mazelas. é, Minha forma de ver, é. compreendendo um E pouco de tem, como eu o colocaria mecanismo. mais coisa, veja, a minha mãe morreu em 2019, morreu com 102 anos. 102 anos. Quer dizer, na minha maneira de pensar, ela morreu porque estava muito idosa. Porque ela não tinha doença nenhuma, entende? Ela morreu porque estava muito idosa. Mas uma pessoa muito ativa, muito alegre, muito animada, muito lúcida, muito isso, muito aquilo. E ela ficava impressionada com o nível de estresse que nós tínhamos na nossa vida. A maneira como a gente cuidava dos filhos, a maneira como sei que lá, a maneira, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, teu filho faz aquilo, a tua filha faz aquilo, você não para, não sei o quê. Há também a alimentação dela, que era uma alimentação toda natural, que ela comprava as verduras num cara que vendia, ele tinha um sítio ali perto, trazia as verduras, trazia no carrinho, a mamãe escolhia ali no carrinho a verdura. Quando eu lembro que, morando em eu falo, as pessoas não acreditam. Quando eu morava em Botafogo, eu morava na rua que o Pitangui tinha a clínica dele lá, entende? Então, passava um carrinho, buzinando uma corneta assim na coisa, vendia pão doce, vendia, a gente botava tudo na merendeira, levava para a escola, era tudo purinho, não tinha, sabe, não tinha nada contaminado, nada isso. Ninguém falava de leite contaminado, o leite vinha em garrafinhas de vidro com uma tampinha de alumíniozinho botado na porta da casa. É que não tinha nem geladeira. Eu estou brincando com você que hoje a minha geladeira pifou aí, eu estou esperando o técnico no final da tarde hoje, mas mamãe recebia 2 pedras grandonas que ela botava dentro de uma caixa que parecia uma caixa dessas que eu estou usando para botar as coisas que não pode ficar na geladeira, estão com gelo ali dentro daquelas caixas térmicas, né? Que os caras botavam, o geleiro, a profissão era geleiro, botava na porta da casa aquelas pedras de gelo, e era aquilo que a mamãe usava, entende? Quer dizer, a alimentação era mais natural, sabe? Não tinha tanto agrotóxico, não tinha tanta, tudo era mais, e a mamãe viveu 102 anos, entende? E a mamãe estava lúcida, estava bem, estava tranquila, estava, chegava uma hora que ela falava, acho que Deus me esqueceu, minha filha, por quê, mãe? Todo mundo, todas as minhas amigas já estão lá no céu. Será que não estou? Será que eu não vou para o céu, minha filha? Eu falei, "Pera, mãe." Eu falava com ela, sabe? E ela ficava assim, porque ela não tinha mais amigas, todas já tinham partido. Então ela falava, me esqueceu, que o pessoal deve estar me esperando lá, e eu não fui ainda. Ela conversava sobre isso, sabe? E eu conversava com a mamãe. Quer dizer, eu acho que tem uma porção de coisas, e o céu também, tudo que eles põem no ar, essas coisas, sei lá o que que passa nesse ar aí, se é certo, se não é. Muito avião também, que não deve, sabe? Vai poluindo o ar também, né? Com todas essas coisas que o avião deixa. O avião normal, comercial normal, né? Que não tinha quando a mamãe era mais nova, era hélice, era voa hélice, era aquela coisa. Eu me lembro como foi quando acabaram com Eletra, aqui no Rio de Janeiro, né? Esse negócio todo, isso aí foi muito interessante. Mas a gente pode existir ou não, então, e abrir os nossos canais de percepção. Então, o Instituto nos dá os 5 S, que nós temos que trabalhar bastante nos cursos e na nossa vida, as duas coisas. Expandir a percepção. Então, ele trabalha com muitos exercícios nesse sentido.
experienciar o ser total, trabalha demais nessa linha também. Explorar outros sistemas energéticos, não é só esse em que nós estamos, que existe um sistema energético outro, bem diferente que nós falamos lá, atrapalhado falar fora do Instituto, os outros sistemas energéticos. Experimentar a aplicação dessa nova energia. Que nova energia que é essa que nós estamos aprendendo da expansão da consciência, do corpo energético, do corpo astral, do corpo etérico, do corpo mental, do corpo emocional, sabe? Tudo isso que a gente trabalha dentro do Instituto Monroe, gente, como é que funciona essa experiência com essas novas energias e expressar o ser total na sua vida diária. Lembrando sempre que o ego está ligado a crenças. Ok, tudo bem, tá ok, eu sei que o ego está ligado a crenças, mas não precisam ser as mesmas. Então, a gente pode, ok, o ego vive junto com as crenças, vai mudando uma crença de cada vez, né? Vai atualizando as crenças, que nem o computador faz, atualiza os dados, né? Vai atualizando os dados das suas crenças também, para poder ver se isso não te ajuda também na sua evolução, no seu aumento da conscientização e tudo mais. Eu acho que tudo isso é muito importante, né? E aí, sabe, e às vezes também nós temos que perceber que muitas vezes o nosso aparato perceptual, ele distorce a nossa percepção objetiva. Então, até que ponto a gente, sabe, fica, às vezes, enclausurado num ponto, ensimesmado, ensimesmado, ensimesmado? Será que não era melhor conversar com alguém, esclarecer, abrir, ler alguns livros, atualizar o seu conhecimento, para sair desse giro em torno de você mesmo, que não leva a muita coisa, a não ser que você esteja fazendo um estado meditativo, que não é um giro em torno de si mesmo, é um aprofundamento dentro da sua essência, em que você aumenta a sua percepção de uma outra forma, que é o estado meditativo, né? Que eu acho que você faz, né? Essa é a meditação também, eu faço essa meditação também, e tentar, por todos os meios possíveis e imaginários, você fazer essa mudança, fazer esse aumento de percepção. E quando não existe como, daí como. Mas muitas vezes existe como a gente fazer isso, quer por lives como essas que a gente está fazendo, que atende tanto o pessoal que compreende mais a linguagem mais do lado racional, assim como o pessoal que compreende mais a linguagem que seja uma linguagem intuitiva, né? Eu acho que isso tudo ajuda todo mundo a ir desenvolver um bocadinho mais, né? Mário, foi o teu ingresso no universo intuitivo? Qual foi a tua reação? Você teve, vamos supor, isso eu pergunto por causa das pessoas que são mais assim racionais, né? Que talvez estejam, mas como é que eu vou entrar numa coisa dessa? Como é que eu me inicio numa coisa dessa? Sei lá, que tem tanto maluco, tanto malandro, tem sim, muito maluco, muito malandro para tudo quanto é lado, em qualquer área, em qualquer ramo. Como você teve dificuldade ou não? Como é que foi? Veja, eu acho muito que, às vezes, o universo ajuda a gente, se não for muitas vezes, de repente não for todas, É, desde que a gente esteja aí atento a aceitar as opções que ele oferece e estar atento para percebê-las, porque se você não as percebe, vai ser como as caravelas, você não as vê e não deixa vê. passar direto. Não. Mas eu dei uma grande sorte, né, se podemos chamar assim, É, se é é, que não é assim, eu acho que tem algo mais que não é a sorte, né? Existe alguma coisa te ajudando, né? A fonte, ela quer o seu bem e ela está te ajudando. E às vezes a gente é que não se deixa perceber. Mas eu não passei por coisas, andei olhando uma coisa daqui e dali, mas não cheguei a passar por nada maligno, né? Vamos chamar assim, vamos dizer, graças a Deus, uma expressão de alívio, né? é, Graças à grande fonte de consciência, mas eu não tive essa experiência, porque realmente tem muito charlatão e tem muita gente que sabe um pouco, acha que sabe muito mais, e aí sai vendendo as coisas de uma forma que não é adequada e que traz apenas benefício para elas mesmas, no final das contas. Mas entre uma das coisas boas que eu participei, né, foi uma escola de filosofia, metafísica e desenvolvimento pessoal aqui em São Paulo, chama
núcleo de desenvolvimento humano, que não tem nenhuma relação com nenhuma religião, é apenas algo para o desenvolvimento do ser, da consciência, e também usa um método bastante racional. Então, o Pedro José Grevalo, que faleceu faz cerca de um ano, uma das grandes lições que eu saí de lá com ele foi uma espécie de bússola para te ajudar a discernir o joio do trigo, ok? Porque você está tentando aprender, está buscando algumas fontes e não sabe onde vai bater. E se bater numa fonte ruim? Né? Então, assim, então a dica aqui é a seguinte: dá uma avaliada no contexto da coisa, em que direção que ela está apontando, e veja se é algo que vai te deixar mais livre ou mais preso, se é algo que te liberta ou é algo que te prende. Né? Em que sentido, por exemplo, algo te prende? Né? Algo te prende quando você vê que o que está sendo dito demanda que você comece a ter que forçosamente seguir instruções, seguir procedimentos, às vezes dar o seu dinheiro, né, para fulanos e beltranos de uma forma contínua e sequencial, e você virar um adepto de alguma coisa para você ter acesso àquilo, para você poder fazer algo. Porque, teoricamente, as pessoas não tem nada demais você dar um treinamento e até cobrar por isso, não tem problema nenhum, pelo amor de Deus, você está fazendo aquilo, botando a sua energia, botando a sua força, isso é uma coisa. O que eu estou falando é, ser feito o treinamento, a proposta do treinamento é que você saia dali, pratique e se desenvolva mais sozinho, ou a proposta é que você fique preso para aquela pessoa e tem que pagar treinamento para ela o resto da vida. Né? Assim, entendeu? Existem várias formas de chamar isso. Você pode ter que pagar prestações, ou sei lá o quê. Então, assim, a intenção do cara é tomar comando da sua vida, querer que você faça o que ele diz, ou te mostrar como você pode aprender por você mesmo e fazer por você mesmo. Né? O que te liberta é aquilo, por exemplo, eu digo que a trilogia do Tom é libertadora, eu falo isso com tranquilidade, porque a pessoa vai ler, vai estudar, vai reler, vai tentar compreender, vai pôr na prática, vai experimentar, vai validar o que validar para ela, e não é obrigada a fazer nada daquilo, mas aquilo que ela achar que valeu a pena e que ela realmente aprendeu, ela pôs em prática na vida e resultou para ela, ela mantém até que ela aprenda algo melhor. Então, é algo que você não vai ficar dependente. Por exemplo, eu posso vir aqui hoje falar, você não está me vendo abrir nenhuma página do livro. Não é porque eu decorei um livro, não é porque eu decorei 3 livros, não é porque eu decorei 4 livros, não. É porque eu procurei entender, vivenciar, experimentar, compreendi, me libertei, então eu encontro as minhas próprias explicações com base na compreensão e no acesso que eu consegui. E não dependo, eu não pago nenhuma taxa para o Tom, eu não tenho que pagar todo mês alguma coisa, eu não tenho que ficar seguindo os mandamentos que ele me diz, olha, faça isso, faça aquilo. Não, ele não diz para falar nada, aliás, ele fala para ninguém acreditar em nada, é para você avaliar o mapa e experimentar. Isso para dar um exemplo. Né? Então, assim, basicamente, é muito importante a pessoa avaliar as coisas se são